Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês que estão nos acompanhando agora ao vivo lá no canal do YouTube do IVEPESP. E hoje a gente tem a satisfação de ter o colega Paulo Artacho, atualmente professor titular do Instituto de Física da USP. É um colega que também a gente, num período meu também, tivemos um período aí de compartilhamento juntos aí no próprio Instituto de Física, e hoje ele é uma pessoa super conhecida, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? E hoje a gente vai falar de um tema que está na pauta, acho que de todos os jornais, da mídia e do mundo inteiro, que é a questão dos impactos das mudanças climáticas no Brasil. Houve, agora, recentemente, um relatório do IPCC, muito amplo, muito detalhado, e a ideia hoje do webinar com o professor Paulo é ele dar uma visão geral desse particular relatório e especificamente falar um pouco da situação aqui do Brasil e o que a gente pode estar fazendo para mitigar, né, na verdade, todos esses problemas que estão acontecendo aí, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer o Paulo, né, o amigo Paulo, inclusive, para que ele, então, possa dar início à apresentação dele. Por favor, professor Paulo. Obrigado, Hélio. Obrigado pela introdução. Deixa eu compartilhar a minha tela. Deixa eu ver se está passando. Bom, gente, então eu vou apresentar um resumo do último relatório do painel intergovernamental de mudanças. Paulo, só uma coisa, ele parece que está passando só um pedaço da sua... Eu percebi isto. Espera aí. A gente acabou de testar, sempre funciona quando a gente está testando, e a hora que a gente vai apresentar é diferente. Então, vamos lá. Vamos começar de novo. Isto. Aí. Bom, então vamos ver se agora funciona em tela inteira. Agora sim, perfeito. Perfeito. Bom, gente, então, desculpe o atraso, nós vamos discutir de uma maneira bem informal os resultados desse novo relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, que eu faço parte, e os potenciais impactos climáticos no Brasil. Bom, antes de mais nada, deixa eu fazer um pouco de background para mostrar que a questão da ciência das mudanças climáticas ela é extremamente sólida. Nesse slide estão alguns dos relatórios publicados por vários organismos, não só o IPCC, mas pela UNEP, pelo Banco Mundial, pela FAO, pela UNEP, pelo IPBES, sobre o impacto das mudanças climáticas no nosso planeta. Vejam que poucas áreas da ciência fazem assessments periódicos, o IPCC faz isso a cada 5 anos, já faz cerca de 30 anos, nós estamos no 6º relatório do IPCC, onde se faz um resumo do estado da arte da ciência. Além desses relatórios todos do IPCC, da FAO, da UNEP, nós temos também milhares de artigos publicados a cada ano e não tem um único número da Science, da Nature, que não tenham artigos novos e relevantes na área das mudanças climáticas globais. Então, é uma área da ciência muito, muito ativa. Bom, para a gente olhar para o presente e para o futuro do nosso planeta, é essencial nós olharmos para o passado da história geológica do nosso planeta e da evolução da vida no nosso planeta. Nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos, né? E, basicamente,
a vida evoluiu junto com a evolução geológica do nosso planeta, até o aparecimento dos primeiros seres unicelulares, depois para os dinossauros, foi indo, e até que nós chegamos no Holoceno. O Holoceno é a última era geológica onde nós estamos hoje, né? E é importante salientar que nesses 4,6 bilhões de anos da história da vida e da geologia do nosso planeta, a nossa espécie só apareceu há cerca de 200 mil anos atrás. É um período muito, muito, muito curto, perto dos 4,6 bilhões. Nós estamos na história do nosso planeta só no último segundo de toda a evolução do planeta. E é importante entender que nós aparecemos no planeta numa época, no Holoceno, onde o clima foi extraordinariamente estável. A variação da temperatura e da precipitação no planeta foi muito pequeno no Holoceno comparado com outras eras geológicas. Isto nos permitiu desenvolver a nossa sociedade, desenvolver a agricultura, desenvolver as nossas cidades, até que atualmente, nós estamos ultrapassando o Holoceno e chegando no chamado Antropoceno. Aqui na esquerda está uma das capas da Nature, né, relacionando o que é o Antropoceno e mostrando que chegamos a uma época onde o homem, uma única espécie entre as milhões de espécies do nosso planeta, tomou a rédea do clima, tomou a rédea do uso do solo no nosso planeta, e o Antropoceno se refere à época recente em que os humanos e a nossa sociedade se tornaram uma força geofísica planetária. Veja, é uma frase muito, muito forte, né? E basicamente reflete a dominância da nossa espécie perante toda a evolução do planeta. Aqui na direita, nós temos uma capa da revista The Economist, de 2011, mostrando Bem-vindo ao Antropoceno, que é a novo período geológico onde nós dominamos o planeta, e a grande questão é o que nós vamos fazer com esta dominação que temos hoje. Um dos aspectos mais importantes do Antropoceno são as emissões globais de carbono, né? Então, vejam que aqui nós temos, desde o início da era industrial até hoje, as emissões de carbono pela nossa sociedade. Hoje nós emitimos cerca de 40 bilhões de toneladas de CO2 a cada ano para a atmosfera, onde 83% corresponde a emissões de combustíveis fósseis, cerca de 17% corresponde a mudanças de uso do solo, ou seja, desmatamento de florestas tropicais. Então, vejam que os combustíveis fósseis hoje dominam completamente as emissões de gás de efeito estufa. E, no fundo, o que nós estamos mudando é o ciclo global do carbono no nosso planeta, né? O carbono é o elemento essencial para a vida, nós somos feitos de carbono e água, né? E assim como a maior parte da vida no planeta é baseada no carbono. E o que nós estamos fazendo é alterando a ciclagem deste carbono da atmosfera para os oceanos, para os ecossistemas terrestres e para o subsolo, onde uma parte desse carbono está na forma de combustíveis fósseis. Então, basicamente, no Antropoceno, estamos mudando a composição da atmosfera, que era de 280 partes por milhão de carbono antes da Revolução Industrial. Hoje nós estamos em 412 partes por milhão de carbono e subindo cerca de 2% a cada ano. Então, nós estamos mudando a composição da atmosfera terrestre, injetando dióxido de carbono. Esse filmezinho da NASA mostra a distribuição global de dióxido de carbono, e vejam que uma molécula de CO2 que é emitida dos Estados Unidos, em cerca de 5 ou 6 dias ela está na Europa, em cerca de 8 a 9 dias ela está na Ásia, e dá a volta no planeta todo em cerca de 12 a 14 dias. Veja, a atmosfera
é compartilhada por todos nós. Cada molécula de ar que nós estamos respirando nesse exato momento provavelmente foi respirada por um elefante na África, foi respirada por um índio na Amazônia ou por um habitante da Groenlândia algum tempo atrás. Então, vejam que as maiores emissões de CO2 ocorrem no hemisfério norte, porque é lá que estão o maior uso de energia proveniente do carbono fóssil. Esse outro filmezinho mostra a complexidade das nuvens e a complexidade do ciclo hidrológico. A água é um outro elemento essencial, não só para a agricultura, mas para a sobrevivência da maior parte das espécies, não só nos oceanos, mas também nos ecossistemas terrestres. Veja o que acontece com a água na Amazônia, ela é gerada no Atlântico tropical, ela é processada pela Amazônia e sai aqui para o Brasil central e para a região sul do Brasil. Isto vai ser importante para os cenários do IPCC que nós vamos discutir daqui para frente. Bom, e um físico sueco chamado Svante Arrhenius, em 1896, fez a primeira previsão climática. O Arrhenius pegou os resultados do Fourier, um físico francês, e do Tyndall, um físico britânico, que estavam medindo a seção de choque de absorção de radiação infravermelha por gases. E aí ele lembrou, olha, se a gente dobrar a concentração de CO2 na atmosfera, a temperatura do planeta pode aumentar em 5 graus Celsius. Né? Aqui embaixo está o paper, muito bonito, por sinal, do Arrhenius, e o interessante é que ele fez essa conta usando régua de cálculo e antes do aparecimento da mecânica quântica. E se você fizer exatamente a mesma conta do Arrhenius hoje, no supercomputador do INPE, por exemplo, de previsão climática, você vai chegar em resultados muito, muito similares ao que ele chegou em 1896. Né? Então, vejam que isso não é nada novo, a física do clima é muito bem conhecida há muitas décadas, e isto já é muito bem estruturado e definido do ponto de vista da ciência. Bom, o que o novo relatório do IPCC diz? Primeiro, eu vou mostrar para vocês alguns slides com algumas frases que está no resumo para tomadores de decisão, que é uma mensagem clara para a nossa sociedade do estado atual das mudanças climáticas. Né? Então, o IPCC coloca que mudanças recentes no clima são generalizadas, rápidas, intensificadas e sem precedentes em pelo menos 6.500 anos. Outra frase importante, focando na importância da redução das emissões de gases de efeito estufa, é que, a menos que haja reduções imediatas, rápidas e em grande escala nas emissões de gases de efeito estufa, limitar o aquecimento a 2 graus Celsius pode ser impossível. Então, o relatório foca, não, digamos assim, na iminência de uma catástrofe climática, que não se trata exatamente disso, mas na importância de reduzir emissões o mais rápido possível. Aí o relatório continua, é indiscutível que as atividades humanas estão causando mudanças climáticas, tornando eventos climáticos extremos, incluindo ondas de calor, chuvas fortes e secas, mais frequentes e severas. Então, pela primeira vez, o IPCC também agora quantifica o impacto dos eventos climáticos extremos que trazem tanto impacto socioeconômico, como, por exemplo, essa seca que estamos enfrentando no estado de São Paulo e no Brasil Central, os incêndios na Califórnia e no Canadá, e assim por diante. Aí o IPCC continua colocando que a mudança climática já está afetando todas as regiões da Terra e de muitas maneiras. E estas mudanças que nós estamos experimentando hoje vão aumentar com cada aquecimento adicional que nós possamos fazer. E o IPCC continua que algumas mudanças climáticas são irreversíveis, no entanto, algumas mudanças podem ser retardadas
e outras podem ser interrompidas se limitarmos as emissões. Vejam que, de novo, é um recado de que limitar as emissões de gases de efeito estufa é a tarefa importante para a nossa sociedade se a gente quiser reduzir o dano das mudanças climáticas globais. E, por último, para limitar o aquecimento global, são necessárias reduções fortes, rápidas e sustentadas, não só de dióxido de carbono, mas também de metano e de outros gases de efeito estufa. E ele coloca que isso não só reduziria as consequências das mudanças climáticas, mas também melhoraria a poluição do ar nas grandes cidades. Então, pela primeira vez, nos 30 anos do IPCC, ele começa a fazer o link entre a poluição do ar nas nossas grandes cidades, como São Paulo, e a mudança climática. Bom, é importante a gente entender o relacionamento mecanístico entre as atividades humanas e as mudanças climáticas globais. A gente tem as atividades associadas com as atividades humanas, né, as emissões associadas com elas, tanto de CO2 quanto de partículas de aerossóis, como de outros gases. Isso é caracterizado pelos chamados cenários das emissões, que aumentam a concentração dos gases de efeito estufa, que retém mais energia, alterando o balanço de radiação da atmosfera terrestre. O que nós estamos alterando, na verdade, é a maneira como o planeta processa a radiação solar que chega e a radiação térmica que é emitida de volta para o espaço. Isso altera a forçante radiativa do nosso planeta, que causa, de acordo com as leis da termodinâmica, o aquecimento que nós estamos observando. E esse aquecimento causa mudanças na chuva, causa mudanças na temperatura e causa uma série de impactos que a gente vai explorar. Então, esta relação causal entre as atividades humanas e os impactos das mudanças climáticas é muito importante que a gente tenha isso em mente. Bom, este gráfico da esquerda, ele mostra a variação da temperatura do nosso planeta nos últimos 2.000 anos, e nós estamos hoje neste ponto. Um aumento de temperatura que é sem precedente, pelo menos nos últimos 2.000 anos, mas que, na verdade, a última vez que o nosso planeta esteve com uma temperatura tão alta foi no último período interglacial, que ocorreu há 100.000 anos atrás. Portanto, a gente vê que as mudanças, por isso que o IPCC coloca fortemente que essas mudanças são sem precedentes ao longo dos últimos milhares de anos. Este gráfico da direita mostra que, em verde, a mudança na temperatura causada pelas variabilidades naturais, né? Vulcanismo, alteração da órbita terrestre em relação ao Sol, e assim por diante. Em preto está o aumento observado da temperatura, e em marrom está o aumento da temperatura se levarmos em conta as causas naturais e as causas das emissões antropogênicas. Vejam que a gente só observa, só reproduz as medidas da temperatura observadas se nós incluirmos as variações naturais, incluindo as variações antropogênicas. Este filmezinho é interessante, ele mostra a distribuição da anomalia da temperatura nos continentes terrestres desde a década de 50 até 2020. Veja, a temperatura varia de ano a ano, isso é normal, mas olha o que acontece a partir da década de 90. A anomalia de temperatura vai se deslocando para a direita cada vez mais frequentemente, até que hoje, nos ecossistemas terrestres, nós temos um aumento médio de 1,6 graus Celsius na temperatura, que é muito maior
do que o aumento médio no planeta como um todo, que é de 1,1 graus Celsius. Isso acontece porque os oceanos, que cobrem 70% da área do planeta, a água tem uma enorme capacidade térmica, como todos sabemos, e, portanto, o aquecimento nas áreas continentais, onde a nossa sociedade está estruturado, é muito maior do que nas áreas oceânicas. No Brasil, nós já estamos observando isso de uma maneira muito forte. Esse gráfico da esquerda mostra as anomalias de temperatura no Brasil, tomando em conta o período de base de 1981 a 2010. Vejam que o Vale do Rio São Francisco já sofreu um aquecimento da ordem de 2,4, 2,5 graus, a mesma coisa na parte leste da Amazônia, e vemos que o Brasil sofreu, é um dos países mais vulneráveis ao aumento da temperatura, nós vamos ver isso um pouco mais para frente, e aqui na direita está a anomalia de chuva, né? Veja que o Vale do São Francisco já tem uma queda de precipitação da ordem de 30% a 35% ao longo dos últimos 50, 60 anos. A mesma coisa na parte leste, na parte norte da Amazônia. E um aumento da chuva na Bacia do Prata e no sul do Brasil. Então, vejam que a mudança climática já está afetando significativamente o Brasil. Isso não são projeções para o futuro, mas são anomalias de temperatura e de chuva hoje, né? Bom, o relatório do IPCC também evidencia um aspecto que é muito importante das mudanças climáticas, que é que o aquecimento observado ele é provocado pelas emissões dos gases de efeito estufa, né, com o aquecimento associado aos gases de efeito estufa sendo mascarado pelo resfriamento provocado pelos aerossóis. Ou seja, as partículas de aerossóis estão mascarando 1/3 do aquecimento que já ocorreu na atmosfera. Ou seja, os aerossóis que têm um tamanho próximo do comprimento de onda da luz, eles espalham a radiação de volta para o espaço, né? Portanto, eles estão resfriando cerca de 0,5 grau, um aquecimento que já ocorreu. Isso é importante porque os aerossóis estão associados com a poluição do ar, por exemplo, nas grandes cidades brasileiras, na China e na Índia, e se políticas para a remoção desses aerossóis forem implementadas, nós teremos um aquecimento muito rápido do planeta, de pelo menos 0,5 grau, porque esses aerossóis têm uma meia-vida muito curta na atmosfera, da ordem de, no máximo, alguns dias ou algumas semanas na atmosfera, dependendo da altura onde ele é lançado. Portanto, o aquecimento, na verdade, já é maior do que detectado pelos termômetros, mas está sendo mascarado pela presença dos aerossóis, que serão retirados se trocarmos, por exemplo, a frota automobilística, que atualmente é baseada em combustíveis fósseis, por uma frota elétrica, vai melhorar muito a qualidade do ar nas grandes cidades, mas vai acelerar no curto prazo o aquecimento global. Esse relatório do IPCC, ele enfatiza que a mudança climática, do ponto de vista de extremos de calor, já está afetando praticamente todo o nosso planeta, tanto em termos de extremos de calor, quanto extremos de chuva pesada, né? Bom, e para saber o clima futuro, nós precisamos de 2 ingredientes. O primeiro é um cenário de emissões, né? Então, como se darão as emissões de dióxido de carbono a cada ano, desde 2020, 2021, até o final desse século. Aí o IPCC desenhou 5 cenários. 2 cenários muito otimistas, 2 cenários indicando a aplicação do Acordo de Paris e um cenário, digamos, se continuarmos emitindo gases de efeito estufa, como estamos fazendo agora. Cada um desses cenários para emissão de dióxido de carbono é acompanhado de cenários para emissão de metano,
óxido nitroso, SO2 e assim por diante. Bom, quais são os resultados esses cenários de emissões? São jogados em modelos de computadores, que rodam em alguns dos computadores mais rápidos do mundo, e aí o modelo te fornece o aquecimento médio. No caso dos dois cenários mais otimistas, nos últimos 20 anos desse século, em média, podemos ter um aquecimento de 1,4 graus a 1,9. Nos cenários mais realistas do Acordo de Paris, 2,8 a 3,7 graus, e naquele cenário do business as usual, como a gente chama, um aquecimento médio de 4,3 graus Celsius. Só que isso é um aquecimento médio para o planeta como um todo. Ele não conta a distribuição geográfica desse aquecimento. Estes mapas mostram para 1,5 graus, 2 graus e 4 graus o aumento da temperatura no nosso planeta, onde, por exemplo, se o planeta se aquecer em média 4 graus, na maior parte do Brasil Central, nós podemos ter um aumento médio de 5,5 graus a 6 graus na temperatura. E na região ártica, Sibéria e Canadá, um aumento da ordem de 6,5 graus a 7 graus. Mesmo num cenário otimista de limitarmos o aquecimento a 2 graus, o aquecimento médio aqui no Brasil vai ser da ordem de 3 graus a 3,5 graus, e aquecimento no Ártico alguma coisa da ordem de 5 graus a 5,5 graus. Obviamente, quais desses cenários vai prevalecer vai depender das decisões que vão ser tomadas, inclusive na próxima reunião da COP26, que vai acontecer em Glasgow no final de outubro. Veja o cenário intermediário, é o SSP3 7.0, que mostra um aumento da temperatura no Brasil da ordem de 3 a 4 graus em grandes áreas do nosso país. Então, vejam que o impacto que isso vai ter na agricultura, na saúde das pessoas e na disponibilidade de água vai ser muito grande. Uma das preocupações principais é nas alterações na chuva. Então, por exemplo, aqui está num aumento de 4 graus centígrados. Veja que o Brasil vai se tornar muito mais seco do que ele era antes da Revolução Industrial, com uma queda, digamos, da ordem de 20% na precipitação sobre grandes áreas do Brasil. Mas mais importante para a agricultura é a questão da umidade do solo, né? E o IPCC prevê, na questão da umidade do solo, uma drástica alteração para o Brasil, que, por exemplo, para um cenário de aumento de 4 graus, veja o que acontece para a umidade do solo, as previsões para o Brasil, para a África do Sul e para toda a Europa mediterrânea, né? Uma redução muito significativa na umidade do solo que pode comprometer a produção de alimentos pelo Brasil no futuro muito próximo. Isso não são cenários só para o final do ano, são cenários ao longo deste século. Isso não é novidade para a Embrapa, né? Embora esse relatório do IPCC saiu no mês de agosto, eu peguei esse mapa da Embrapa Informática Agropecuária publicado em 2019. Ele mostra a evolução do déficit de água no Brasil desde 1986 e as previsões para 2040. Vejam que as regiões de muito alto déficit de água avançam do Nordeste brasileiro para Goiás e Tocantins, né, ao longo das últimas 3 décadas, e a previsão para esta década é que esta seca avançasse sobre o Mato Grosso, que é a região onde o agronegócio brasileiro está bem estruturado. Veja que este mapa hoje da projeção do IPCC concorda em grandes linhas com as previsões da Embrapa já de alguns anos atrás. E concorda também
com as previsões do World Economic Forum. Isso é um relatório publicado em 2016, chamado Global Risks, né? Onde que mostra que a produtividade agrícola do Brasil pode ter 30% a 40% de queda com um aquecimento de 3 graus somente, né? Então, vejam que os países tropicais, em geral, sem dúvida nenhuma, vão ser os países que mais terão a perder com a questão do aumento da temperatura global. Outra questão explorada pelo IPCC é o aumento dos eventos climáticos extremos. Veja que em junho bateu 48 graus no Canadá, bateu 52 graus na Califórnia, né? E, ao mesmo tempo, tivemos chuvas na Alemanha e em várias regiões do nosso planeta devastadoras, né? E, ao mesmo tempo, a crise hídrica chegou no Planalto Central, é a maior crise hídrica dos últimos 91 anos, e, ao mesmo tempo, o Rio Negro registrou a maior cheia em 119 anos em Manaus. Portanto, os eventos climáticos extremos chegaram para valer e o IPCC, os modelos climáticos do IPCC, prevêem que um evento de extremo de calor que ocorria a cada 50 anos antes da Revolução Industrial, ou, na verdade, entre 1850 e 1900, num cenário de aumento de temperatura de 4 graus, vai ocorrer 40 vezes mais frequente. Então, veja que nós vamos enfrentar esses eventos climáticos extremos cada vez mais forte. Isso vai ter um impacto gigantesco sobre a capacidade que o Brasil vai ter de produção de alimentos. A mesma coisa do ponto de vista de secas fortes, que ocorriam uma vez a cada 10 anos, que afeta a agricultura, podem ocorrer 4 vezes mais frequentes num cenário de aumento de temperatura de 4 graus Celsius. Portanto, esse é o cenário que podemos esperar. O IPCC também coloca outros dados preocupantes de que hoje, 70% das emissões de gás de efeito estufa são reabsorvidos pelos ecossistemas terrestres e pelos ecossistemas oceânicos, né? E conforme nós aumentamos as emissões, basicamente essa fração é reduzida praticamente pela metade. Ou seja, os maiores absorvedores de CO2, que são os oceanos e os ecossistemas terrestres, vão se saturar, acelerando o aquecimento global, que é causado pela fração do CO2 que fica na atmosfera. Portanto, isso é outra questão que preocupa muito os cientistas. E, por último, a questão da projeção do aumento do nível do mar, né? Isto é muito importante. Por exemplo, o Brasil tem vulnerabilidades enormes no aumento do nível do mar pela sua extensa área costeira, e as previsões são de aumento do nível do mar de 0,5 metro a 1 metro, se levarmos em conta todos os fenômenos conhecidos e de alta probabilidade, se levarmos em conta também os fenômenos de baixa probabilidade, esse aumento pode ser da ordem de 1,70 m. Então, vocês podem ver que o impacto nas áreas costeiras, em praias como Copacabana, Ipanema e assim por diante, pode ser muito significativo. Agora, pela primeira vez, o IPCC fez também projeções de aumento do nível do mar até 2300. Por que o IPCC fez isso? Porque uma vez que você derrete 1 quilômetro cúbico de gelo, por exemplo, da Groenlândia, não há maneira física conhecida, e essa água vai para os oceanos, esse processo é irreversível, porque não há maneira conhecida, dentro de uma escala de tempo razoável, de voltar a uma situação de equilíbrio. E o potencial de aumento do nível do mar em 2300 é de até 15 metros. Então, veja o potencial dano socioeconômico que nós estamos caminhando em relação à questão das mudanças climáticas globais. Bom, para acelerar, eu vou pular alguns slides.
E a grande pergunta é, e a Amazônia? Né? A Amazônia ela é importante por causa do seguinte, é o maior estoque de carbono em qualquer ecossistema terrestre. A Amazônia contém 120 bilhões de toneladas de carbono no seu ecossistema. Isso equivale a 10 anos de toda a emissão de combustíveis fósseis. E o que os modelos climáticos prevêem para a Amazônia? De que no futuro a absorção de carbono pela Amazônia vai se tornar negativa. Ou seja, ela vai começar a perder carbono para a atmosfera, da ordem de menos 1 quilo de carbono para cada metro quadrado de floresta, para cada grau Celsius de aquecimento. E veja que a Amazônia é muito mais sensível à perda de biomassa do que as florestas tropicais da África ou do sudoeste da Ásia. Então, isso acendeu alguns alarmes importantes dos desafios que o Brasil vai ter que enfrentar na questão dos recursos hídricos, de estoque de carbono, de perda de biodiversidade, da produção de grãos, da própria expansão da bioenergia e da produção de carne, porque a produção de carne é uma das grandes emissoras de metano para a atmosfera. E no caso da Amazônia, o desmatamento da Amazônia influencia o clima global, mas o aumento da temperatura global também traz uma degradação importante da floresta e, portanto, nós temos um elo de feedback aqui extremamente importante e crítico para as mudanças climáticas globais. O Brasil já mostrou que pode conter o desmatamento da floresta amazônica, já reduziu o desmatamento de 28 mil quilômetros quadrados para cerca de 4 mil quilômetros quadrados, e foi o período de maior expansão agropecuária da história brasileira. Então, ele mostra que é possível, sim, reduzir o desmatamento da Amazônia, mas, infelizmente, ao longo dos últimos 7 ou 8 anos, nós estamos vendo o desmatamento da Amazônia crescer significativamente. E por que isso é importante? Esse filmezinho mostra quanto de carbono as plantas retiram da atmosfera e vejam o que acontece com a Sibéria e as florestas boreais. Elas absorvem carbono na primavera, perdem esse carbono no outono. Mas a Amazônia e as florestas tropicais da África e da Ásia são os únicos repositórios permanentes de carbono numa base anual. Então, preservar as florestas é absolutamente estratégico, né? E, infelizmente, as medidas do experimento LBA na Amazônia estão mostrando que a Amazônia está deixando de absorver CO2 da atmosfera. Ela absorvia cerca de uma tonelada de carbono por hectare por ano, e esse fluxo de carbono hoje é próximo a zero, porque a mortalidade das árvores está aumentando significativamente por causa do estresse hídrico e do aumento dos eventos climáticos extremos na Amazônia. Além disso, a Amazônia é uma floresta que evoluiu ao longo dos últimos milhões de anos numa temperatura razoavelmente constante, né? E existe um threshold, onde a fotossíntese da floresta deixa de funcionar em condições ótimas, e esse threshold é 32,2 graus, de acordo com esse paper publicado recentemente na Science, e que mostrou também que a sensibilidade para o aumento da temperatura versus o estoque de carbono é muito maior na Amazônia do que nas florestas da África e do sudoeste da Ásia. Portanto, a Amazônia é chave na questão das mudanças climáticas globais. E estas simulações do número de dias por ano com temperatura máxima que passa de 35 graus, que num cenário de menor emissão é da ordem de 80 a 100 dias,
pode passar da ordem de 200 a 240 dias do ano, passando da temperatura de threshold, onde a fotossíntese da floresta deixa de funcionar adequadamente. Então, são alertas muito importantes, e para resolver esta questão, para a gente indo para a parte final da minha apresentação, a ONU desenvolveu os 17 ODS, que é muito bem conhecido de todo mundo, onde um deles é a ação contra a mudança global do clima, mas, obviamente, um clima estável é crítico para o atendimento de muitos dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. E, por último, é importante a gente perceber que os países que mais emitiram CO2 historicamente até agora são os países que menos vão ser impactados pelas mudanças climáticas globais. Então, há uma questão de desigualdade social muito grande entre as regiões do nosso país e também dentro de cada país, porque hoje, do global da população, os 10% mais ricos da população do nosso planeta são responsáveis por 49% das emissões. Então, isso é importante por quê? Porque quem mais vai sentir o impacto das mudanças climáticas não é um texano que mora numa casa de 300 metros quadrados no Texas, mas sim é alguém que mora numa favela aqui em São Paulo ou numa comunidade no Rio de Janeiro que é extremamente vulnerável à mudança climática. Então, tem uma questão muito importante de desigualdade social associada com a questão das mudanças climáticas. E tem a ver também com a questão do consumo, né? O consumo nos países desenvolvidos em uma semana está reproduzido nesse slide, versus o consumo nos países menos desenvolvidos, né? Então, enquanto nós não resolvermos a questão das desigualdades ao nível do consumo, não só de alimentos, dificilmente teremos uma saída para a questão das mudanças climáticas globais. Então, para terminar, é importante que a ciência ajude a construir uma ponte entre as necessidades básicas da nossa sociedade, em termos de água, alimento, igualdade de gênero, equidade social e assim por diante, e os limites físicos do nosso planeta que estão ficando cada vez mais claros. E esta ponte chama-se um lugar seguro e justo para a humanidade, e nós vamos precisar de muita ciência sólida, interdisciplinar, para construir esse espaço que faça uma harmonia entre as necessidades básicas da nossa sociedade e os limites planetários que estão chegando cada vez mais próximo de nós. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês. Ficam aqui algumas mensagens de que a gente tem que frear a destruição dos ecossistemas brasileiros. As questões ambientais e climáticas vão impactar cada vez mais na economia, no emprego e nas desigualdades sociais, e fazer a sociedade brasileira se adaptar às mudanças climáticas e redução de emissões é uma tarefa urgente para a nossa sociedade, e nós vamos precisar de muita ciência para a gente atingir estes objetivos. Então, eu agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição para a gente discutir esse tema que, obviamente, é muito controverso e que há muito para a gente discutir. Obrigado pela atenção, gente. Excelente, muito bom. Acho que você cobriu de uma forma bastante ampla todos os pontos. Queria começar colocando o seguinte: você colocou bem claramente a questão de quem vai ser mais atingido, né? E está bem claro a questão dos países mais pobres aí. Então, especificamente no Brasil, queria que você colocasse qual seria o papel da educação para enfrentamento desses desafios aí. Bom, o papel da educação
é fundamental, assim como o papel da ciência, que eu enfatizei bastante no final, né? Mas, evidentemente, a questão da educação é o principal motor hoje do desenvolvimento numa sociedade do conhecimento. Quer dizer, isso hoje é francamente reconhecido, né? Tanto no Brasil quanto fora daqui. Então, evidentemente, se nós dependemos de alguma ação estratégica, é a questão do fornecimento amplo de educação gratuita e pública para a população brasileira, como é a bandeira de praticamente todas as sociedades científicas brasileiras, incluindo a SBPC, por exemplo. Me diz o seguinte, como é que estamos em todas essas pesquisas, eu sei que você é uma liderança nessa área, como que o Brasil, do ponto de vista de trabalhos de ciência, para esse foco que você tratou, como é que ele se situa? Olha, isso é muito interessante, Hélio. Apesar da crise enorme da ciência que nós estamos passando no Brasil, o Brasil tem um papel de liderança enorme na pesquisa em mudanças climáticas globais. Por exemplo, no último relatório do IPCC, o Brasil teve cerca de 8 pesquisadores brasileiros como autor-líderes, e para você ter uma ideia, poucos países, só Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra, têm mais representantes nessa comunidade do que o Brasil. Então, o Brasil tem, sim, um papel de liderança enorme, está perdendo um pouco o protagonismo, obviamente, pela falta de investimento, falta de pesquisa, de incentivo de pesquisadores jovens, particularmente, entrar nessa área, né? Mas nós vemos que esta é uma área em franca expansão no Brasil. A FAPESP tem um programa FAPESP de mudanças climáticas globais que já investiu nos últimos 5 anos mais de 200 milhões de reais exatamente nesta área de pesquisa para atender as políticas públicas baseadas em ciência que são necessárias a serem implementadas no Brasil. Então, resposta a você, o Brasil tem um papel de liderança espetacular nessa área, apesar da crise atual pela qual estamos passando, mas essa crise vai passar e nós vamos retomar o nosso papel de liderança mundial também em ciência. E a nível mundial, qual que você vê o país que está mais, vamos dizer, investindo nessa questão de mudanças climáticas? Olha, são 3 blocos principais, os Estados Unidos, que mesmo com o governo Trump não parou o financiamento a políticas públicas em relação às mudanças climáticas globais, porque o Congresso americano não deixou que as políticas do Trump prevaleçam. Você tem a Europa, que tem sempre programas de longo prazo, como o Horizon 2020 e assim por diante, e você tem uma ciência emergente na China que está crescendo assustadoramente. Eu até poderia dizer que pelo menos metade dos papers que são publicados na Science e na Nature em relação a mudanças climáticas globais hoje estão vindo da China, ou tem participação da China. Então, nós temos esses 3 blocos e o Brasil está tentando, né, se espremer no meio dessa, digamos assim, competição positiva, né, no cenário internacional da pesquisa em mudanças climáticas globais. Nós temos o nosso nicho importante, que são as pesquisas na Amazônia e as pesquisas em regiões tropicais, né? Agora, é importante a gente perceber que mais investimentos são necessários para responder a questões essenciais da sociedade brasileira, sobre como nós vamos enfrentar isso, como desenvolver uma nova agricultura, agora baseada nos novos limites de precipitação e temperatura que temos, e assim por diante, e como se adaptar, por exemplo, no Nordeste brasileiro, a um clima que vai ser um clima árido, ao invés de um clima semiárido, como a gente tem hoje. Então, são desafios enormes para a ciência brasileira. Em especial, o teu grupo de pesquisa, né, que você lidera, qual que é o foco dele hoje que vocês estão investigando? O foco é principal
principalmente na questão do papel da Amazônia nas mudanças climáticas globais. Então, por exemplo, o nosso grupo ajuda a operar uma torre de 320 metros que nós construímos no meio da floresta amazônica, é o único observatório de longo prazo em operação em qualquer região tropical do planeta, que é a Torre Ato. A gente faz isso em parceria com o INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, com a Universidade do Estado do Amazonas e com o Instituto Max Planck da Alemanha. Então, por exemplo, é um observatório único em todas as regiões tropicais, mas nós também estudamos o papel de emissões de queimadas, estudamos a questão do papel de aerossóis nas nuvens, do papel da mudança no padrão de precipitação da Amazônia, na absorção de carbono da floresta amazônica e muitos temas diferentes. E os nossos alunos sempre estão se dando muito bem, são muito cobiçados por universidades de fora do Brasil. Uma curiosidade, você, com a relevância que você tem nessa área, por que você ainda não mudou para um outro país? Meu lugar é aqui. Desde o começo, obviamente, eu tive montes de ofertas de trabalhar na NASA, de trabalhar no Instituto Max Planck, mas, evidentemente, quer dizer, quem investiu na minha formação foi o Brasil. Desde o início eu tive bolsa de iniciação científica da FAPESP, bolsa de mestrado da FAPESP, e vai por aí afora. Então, eu acho que é nada mais que justo retornar para o nosso país o investimento que foi feito em mim. E acredito que muitos desses jovens pesquisadores que estão hoje saindo para fora do Brasil têm uma visão similar. Eles gostariam de ficar, e eu espero que a gente reverta o atual quadro negativo da ciência no Brasil, para que a gente atraia de volta milhares de excelentes cérebros que estão saindo do Brasil recentemente. Agora, você colocou claramente que os responsáveis por esse problema do CO2, a grande maioria está nesses países ricos, né? Você vê claramente, pelo que você está analisando, que está acompanhando, pega o caso da China e próprios Estados Unidos, você vê que eles têm condição de reverter essa situação das emissões para esses países que são os principais poluidores? Veja bem, Hélio, nós não precisamos desenvolver nenhuma nova tecnologia, ou não precisamos inventar a roda, não precisamos fazer nada para descarbonizar, por exemplo, o setor de produção de energia. Hoje nós temos energia solar e eólica a preços competitivos com a queima de combustíveis fósseis. Existe o problema da intermitência, né, que a geração não é constante, mas já há várias potenciais soluções para este problema, né? Então, é possível, sim, descarbonizar, e vejam que muitos dos países europeus estão se comprometendo a se tornar neutros em emissão de carbono em 2035, em 2040, meramente daqui a 10 ou 15 anos a partir de agora. Isso é possível com as tecnologias que nós temos hoje. Por exemplo, setor de transporte, né? Os carros elétricos têm uma eficiência muito maior do que os carros com motor a combustão interna. Então, a tecnologia já está aí hoje, e com o avanço das tecnologias que estão ocorrendo de baterias, certamente o futuro é muito promissor, por exemplo, para a eletrificação da frota elétrica com geração de energia elétrica por sistemas fotovoltaicos e energia eólica. E é curioso que você vê o Brasil está desperdiçando uma oportunidade de ouro, porque nós temos um potencial de geração solar e eólica no Nordeste brasileiro que nenhum outro país do mundo tem. Potencial de gerar eletricidade barata, de uma maneira intensa, e como nós temos uma grade de distribuição de energia cobrindo todo o território nacional, é possível, sim, a gente gerar eletricidade solar e eólica ao longo de toda a costa brasileira e usar as nossas hidrelétricas como reservatórios para a produção de eletricidade em períodos onde não há energia solar ou energia eólica. Então, já existem soluções nessa direção, mas nós precisamos de governos que estejam interessados em implementar sistemas muito mais sustentáveis de geração e uso de energia no nosso país.
Agora, você entende que isso é uma missão do governo, ou você acha que existem interesses mais por trás de tudo isso aí, que evita que esse processo eólico e solar ele alavanque? Veja, o governo responde aos interesses econômicos que o sustentam, né? Isso é verdade em todos os governos, né? Inclusive no nosso, né? Então, não podemos ficar aliado a isso, imaginar que governo e empresas são duas entidades que não interagem entre si, porque não é assim que funciona o mundo, né? Então, nós temos, sim, interesses por trás, por exemplo, do não aproveitamento de energia eólica e solar. O Brasil gera só 5% da sua energia por meios da energia solar e 8% de energia eólica. É muito baixo. Alguns países europeus, esses números são 30%, 40%, como a Dinamarca, como a Alemanha e assim por diante. Então, é possível? Sim, mas nós precisamos de ter governos que atendam muito mais aos interesses da população do que a interesses de particulares grupos econômicos ou grupos ideológicos. Eu espero que a democracia no Brasil evolua para que isso possa ser atingido daqui a pouco. Em termos de países que você tem colaborado, quem é que tem assim tido um papel mais importante e relevante no apoio a essa, principalmente no que diz respeito à Amazônia? Veja, a preocupação com a Amazônia é por todo mundo que tenha ficado muito claro, né? A Amazônia é estratégico para a questão das mudanças climáticas globais, só que tem um detalhe: mesmo que o Brasil pare de desmatar hoje a floresta amazônica, se os países desenvolvidos continuarem a emitir gases de efeito estufa como estão emitindo hoje, a degradação da floresta pelo aumento da temperatura pode tornar a manutenção desse ecossistema inviável ao longo das próximas décadas. Então, isso é um alerta que, por exemplo, eu dou em todas as palestras internacionais que eu coloco, que não adianta só a gente parar o desmatamento da Amazônia, é importante fazer isso por nosso próprio interesse, inclusive pela manutenção do ciclo hidrológico que sustenta o agronegócio no Brasil Central, né? Mas é também essencial que os países desenvolvidos reduzam as suas emissões de gás de efeito estufa. Então, porque o planeta é um só, a atmosfera é compartilhada por todos nós, e temos que ter uma estratégia comum, e que é isso que vai ser negociado na COP de Glasgow. Agora me conta um pouquinho sobre, no caso do momento atual que a gente está vivendo aqui no Brasil, né, o que você colocaria, né, se você fosse o governo hoje, seja na educação, seja na ciência, quais seriam as medidas que você tomaria e que você priorizaria? Recentemente, eu fiz um webinar com Cláudio Moura Castro, né, que também foi sobre educação e ciência, e ele falou assim: Hélio, o que está acontecendo no país? A gente tem que tentar achar aonde está a maior concentração de pesquisadores, de massa crítica, e não adianta a gente dispersar com tantas, cada pesquisador fazer o que gosta, tem que ter liberdade e tal, mas que a gente deveria, de alguma forma, concentrar naqueles que a gente tem uma massa crítica e investir nele para que a gente possa fazer a diferença. Como é que você vê isso? Bom, evidentemente, a gente tem que primeiro identificar quais são os grandes problemas nacionais que precisam da intervenção da ciência, né? A produção de alimentos, por exemplo, é um óbvio, né? Melhorar o sistema de geração de eletricidade do Brasil é um outro problema, lutar em relação à questão das mudanças climáticas, trabalhar na adaptação, na redução de emissões, vai ser estratégico, isso é o que vai dominar a agenda econômica nos próximos 30, 40 anos, não há a menor dúvida disso. Então, e ao mesmo tempo, gerar empregos e gerar riqueza
para 220 milhões de brasileiros, né? Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que, se o governo quiser arregaçar as mangas e resolver essa tarefa, ou pelo menos encaminhar isso para que o Brasil possa vir a ter um futuro que ele possa se orgulhar, é possível, é fácil de fazer isso, e nós temos todos os instrumentos hoje para fazer isso, mas precisa ter vontade política. E isto é, desde os governos municipais até os governos estaduais, incluindo o governo federal. Então, nós precisamos realmente do que muitos têm chamado aí de um pacto pela educação e pelo desenvolvimento científico brasileiro, porque isso é absolutamente estratégico se a gente quiser que o Brasil seja realmente respeitado nos fóruns internacionais, para que o Brasil tenha um modelo de desenvolvimento que seja minimamente sustentável de acordo com os objetivos de desenvolvimento sustentável. E, para isso, educação e ciência, obviamente, são questões chaves. Sem eles, como nação, nós não teremos futuro. Você, eu acho que também tenho certeza, no meu caso também, que a gente teve a oportunidade de cursar escola pública de qualidade, né, na ocasião do ensino fundamental e médio. Pela tua avaliação, que você também é uma pessoa que tem viajado, tem conhecido muitos países e tal, você acha possível, né, que a gente tenha um momento aqui no Brasil em que esse resgate da educação básica pública ela possa ter uma determinada qualidade como foi no passado? Você vê isso possível? Eu não tenho a menor dúvida. Sim, isto é possível e isso não custa muito dinheiro e isto é factível. Só que nós, obviamente, como todo mundo reconhece, nós precisamos que isso seja não um plano de governo, mas um plano de Estado. Que haja, na verdade, um plano de longo prazo para tornar a sociedade brasileira competitiva no mundo da sociedade do conhecimento, né? Nós vamos ter que competir com Estados Unidos, Alemanha, China, Coreia do Sul, esses são os nossos competidores, né? E, para isso, investir em educação é fundamental. Agora, no Brasil, nós temos essa questão de que o ensino básico, né, é atribuição, em geral, dos municípios, em parte dos estados. Nós temos uma hierarquia, digamos assim, de distribuição das responsabilidades no ensino, que leva a gente a necessidade de um acordo entre estados, municípios e União, para que a gente dê um salto na educação e na ciência brasileira e que possa tornar a sociedade brasileira competitiva. Nós estamos perdendo talento, nós vemos um potencial intelectual sendo desperdiçado extraordinário no Brasil, né? E isto é causado por uma visão de muito curto prazo de empresas e governos que só conseguem enxergar um horizonte de 2 ou de 4 anos, né? Nós precisamos, eu acho, ter planos de longo prazo, um programa de Estado para salvar a educação e a ciência brasileira que não dependa de uma decisão de um ano para o outro, de um congresso ou de um particular ministro, né? É preciso que o Brasil, como um todo, e eu acho que isso é o que a população quer, a gente vê que população de baixa renda, a coisa que o pessoal mais quer, por exemplo, ter um filho na USP, ter um filho em uma universidade pública de qualidade, porque isto hoje é uma das maiores vetores de desenvolvimento social, né? Então, isso é absolutamente estratégico para o país. Sua última pergunta, antes da gente encerrar, eu queria que você colocasse o seguinte: há uma discussão, a USP, hoje, nos rankings todos que a gente tem se posicionado, a gente ainda está aí na faixa dos 120, mais ou menos, né? Como que você vê, não a discussão recente também que eu tive aí com o Cláudio, ele coloca que o grande problema, né, para que a gente pudesse, vamos supor, estar numa posição melhor, é a questão da internacionalização, né, que a gente deixa muito a desejar, não só na USP, mas em todo. Você vê esse o problema também ou não? Olha, isso depende muito, Hélio, da área de pesquisa. Na área de mudanças climáticas globais, o que eu vejo todos os meus colegas do INPE, da Unesp, da Unicamp, da USP, todos
praticamente sem exceção, não trabalham sem parcerias internacionais. Ponto. É simples como isso. É uma área extremamente internacionalizada de pesquisa. Agora, eu reconheço que isso não é verdade para todas as áreas, obviamente. E hoje, o Brasil trabalhar isolado da comunidade científica internacional, obviamente, nós vamos continuar andando para trás, né? Então, programas de internacionalização são absolutamente necessários e estratégicos para o nosso país. Agora, eles têm que ser bem feitos, têm que ser planejados, tem que haver um planejamento de longo prazo. A China fez isso, né? Mandou milhões de estudantes para os Estados Unidos e para a Europa, chamou muitos deles de volta como pesquisadores top nas suas áreas, e isto facilitou em muito o desenvolvimento científico e tecnológico da China hoje, a ponto de ela hoje ser a potência científica que é. O Brasil poderia e tem todas as condições de conseguir essa mesma trajetória, desde que tenha financiamentos constantes, que possa ser feito planejamento de longo prazo, que seja reduzida a gigantesca burocracia nos nossos laboratórios, que usa a maior parte do tempo nosso, né? Como todo pesquisador que é ativo hoje percebe claramente. Então, são algumas mudanças que precisam ser feitas no nosso sistema, mas principalmente a valorização do professor ao nível primário, secundário e superior, inclusive valorização salarial, para que seja competitivo, para que a gente possa atrair os melhores talentos e mudar o panorama da educação e da ciência no Brasil. Isso é possível de ser feito, isso não, nós temos recursos financeiros para fazer isto, agora basta vontade política para que isso seja realizado. Beleza, então. Bom, Paulo, muito obrigado aí mais uma vez aí pela sua apresentação, pelos seus esclarecimentos complementares, que eu acho que deu para ter para todo mundo. Esse evento aqui está sendo gravado, eu vou depois fazer uma edição especial, disponibilizar para todos os que não puderam estar nos acompanhando ao vivo. Agradecer a todos que nos acompanharam ao vivo lá pelo YouTube, né? E passo a palavra diretamente para você, para suas considerações finais, para a gente encerrar esse webinar. Eu que agradeço, Hélio, por mais essa iniciativa de sucesso do IVPESP, que é uma associação, junto com outras, que está transformando a educação e a ciência do nosso país. E é exatamente esse é o caminho que a gente precisa ir, com planos de longo prazo, para dar formação sólida para os nossos professores, para os nossos pesquisadores. O Brasil tem um futuro enorme pela frente, apesar dos desafios, né? E o que esperamos é que uma nova classe de pessoas muito mais bem preparadas e educadas possam emergir no futuro próximo e construir um Brasil muito mais sustentável e que vá no caminho da democracia, que é o que a gente está precisando atualmente. Então, agradeço, Hélio, o convite para falar para todos vocês do IVPESP e me coloco à disposição para qualquer contato ou discussão extra que qualquer pessoa tenha. Obrigado pela atenção, gente. Um abraço, obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Obrigado. Obrigado, gente.